Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Félix, você que é do nono ano, fica ligado aí comigo, cola aí na TV, porque a gente vai falar sobre características da autobiografia. Pois é, na aula passada falamos sobre autobiografia, o que é a autobiografia, vimos alguns exemplos, hoje vamos ver alguns exemplos também e vamos falar sobre suas características. Pois é, então sintoniza aí, porque está imperdível. Mas, como sempre, antes de começarmos, tem aquele nosso desafio da aula anterior. Pois é, eu quero ver se vocês estão prontos, se vocês acertaram o desafio. Estava muito fácil. Para lembrar a pergunta, lá vai. A partir da aula de hoje, que foi a aula anterior, explique com suas palavras o que é uma autobiografia. E aí, vamos lá? Abriu o caderno aí? Tenho certeza que vocês tiraram de letra. Vamos lá. Então, o que é uma autobiografia, pessoal? Nela, o autor fala sobre si mesmo, narrando os acontecimentos mais marcantes da sua vida ou enfocando em uma experiência específica. Se você colocou algo semelhante, está válido também. Bom, vamos agora para a nossa aula de hoje. Então, eu aconselho você a pegar o caderno, pega a tua caneta, fica aí tudo prontinho, vai anotando todas as dicas que eu disser, porque no final a gente vai ter aquela pergunta, aquele desafio e você já vai logo respondendo, tá bom? Então vamos lá. Mas antes de falarmos das características da autobiografia, eu convido vocês, pessoal, a neste momento, para lermos a biografia, a autobiografia, né, desse escritor de livros infantis, que é Bartolomeu Campos Queiroz. Então vamos lá? Nasci com 57 anos. Meu pai me legou seus 34, vivido com duvidosos amores e desejos escondidos. Minha mãe me destinou seus 23, marcado por traições e perdas. Assim, somados os que herdei, foi a capacidade de associar amor ao sofrimento. Morava numa cidade pequena do interior de Minas, enfeitada de rezas, procissões, novenas e pecados. Cidade com sabor de laranja Serra d'Água, onde minha solidão, já pressentida, era tomada pelo vigário, professora, padrinho, beata como exemplo de perfeição. Meu pai não passeou comigo montando seus ombros, nem minha mãe cantou cantigas de ninar para me trazer sono. Mesmo nascendo com 57 anos, estava aos 60 obrigando ainda a ser criança. E ser menino era honrar pai com seus amores ocultos. Gostar da mãe e seus suspiros de desventuras. Tive uma educação primorosa. Minha primeira cartilha foi olhar do meu pai, que me autorizava a comer ou não mais um doce nas festas de aniversário. Comer com a boca fechada, é claro, para ficar mais bonito, e meu pai receber elogios pelo filho contido que ele tinha. E cada dia eu era visto como a mais exemplar das crianças, naquela cidade onde a liberdade nunca tinha aberto as asas sobre nós. Mas a originalidade da minha mãe ninguém poderá desconhecer. Ela era capaz de dizer coisas que nenhuma mãe do mundo dizia, como por exemplo, você, quando crescer, vai ter um filho igual a você. Deus há de me entender para você passar pelo que eu estou passando. Mãe é uma só. Isso aqui foi retirado do site UOL, pessoal. Então, pois é, pessoal, o que a gente acabou de ver foi um exemplo mais um exemplo, né, de uma autobiografia. Um trecho, um pequeno trecho. Agora vamos entender quais são as características que definem uma autobiografia. Ao longo desses dias nós estamos estudamos sobre biografia, suas características, já sabemos o que é uma autobiografia e agora vamos ver quais são as características que definem a autobiografia. São elas. A narrativa ela tem foco a narrativa com foco na vida do autor, né? Escrita em primeira pessoa. A ordem deve ser cronológica dos fatos descritos, né? Com começo, meio e fim. Focos em experiências, vivências e outros pontos fortes do autor,
pontos relevantes, pontos marcantes. E uso de marcadores temporais, né? Como na infância, no passado, na adolescência, para que situe o leitor a respeito de que época da vida está se falando da vida da pessoa, né? Da pessoa que está se autobiografando, digamos assim. Bom, mas qual a diferença então que há entre uma biografia e uma autobiografia? O que há de comum? O que há de diferente? O que há de semelhante? Vamos ver? Enquanto a biografia consiste em uma narrativa literária escrita sobre a vida de uma determinada pessoa, essa é a biografia, tá? A autobiografia, ela tem a mesma lógica, a mesma linha de raciocínio, porém, vai ser escrita pelo próprio protagonista, pela própria pessoa da narrativa. Essa é a diferença entre uma biografia e uma autobiografia. Certo, pessoal? Bom, e como elaborar uma autobiografia? O que eu preciso fazer para elaborar uma autobiografia? Né? Fazer uma pesquisa sobre sua vida, né? Anotar aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais importante, pensar nos personagens, naqueles personagens, né, que estão envolvidos na sua história. Escolha melhores pessoas, as melhores histórias, fuja da formalidade. Analise sua história do ponto de vista de um desconhecido, como se fosse alguém de fora. E revelar ao inusitado aquilo que vai chamar a atenção. E nosso desafio de hoje, para encerrarmos, é esse aí. Bem fácil, tá? Explique a diferença que há entre biografia e autobiografia. Eu acabei de dar a resposta, né? Então toma nota aí, porque no nosso próximo encontro vamos socializar, tá bom? Aguardo vocês até mais. Até o nosso próximo encontro, pessoal.